Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Tudo em paz com todos? Que dia glorioso, né? Estamos vivendo, que culto abençoado estamos vivendo. Eu tenho certeza que muitas coisas boas nós vamos presenciar no decorrer dos dias. Amém? Estava vendo o pastor Gilbert e a pastora Estela aqui na frente, né? Fico muito feliz com esse casal. Olhando assim, eu falei, se o Senhor tiver uma nova missão para mim, eu já sei quem deixar por aqui, né, meus irmãos? Deus é bom. Você trouxe a sua Bíblia, nós vamos aprender de Deus, mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer uma coisa para você. Eu creio que esse ano de 2025 é um ano que Deus ainda tem muitas coisas para fazer na vida e no coração de todos. Você crê nisso também? Nós não somos daqueles, meus irmãos, que chega nessa fase do ano, nós achamos que tudo já acabou, que o ano já acabou, que não tem mais nada para fazer. Chegamos num ponto onde falamos assim, tudo que podia ter acontecido já aconteceu. Nós somos daqueles que acreditamos no que diz a palavra. Enquanto tem vida, tem esperança. Eu não sei se você precisa de algo ainda nesse ano de 2025, mas eu sei que Deus é especialista em responder orações e honrar a fé daqueles que creem, daqueles que acreditam. Eu quero chamar o pastor John para vir aqui no altar, porque o pastor John está com uma missão muito especial agora nesse final de ano. No próximo domingo, meus irmãos, eu vou entregar na mão do pastor John, eu vou entregar esse pedido, que será feito por muitos de vocês. O pastor John estará indo à Terra Santa com a sua esposa. Ele estará indo e vai com um propósito muito especial. Ele vai levar esses pedidos para poder apresentar ali na Terra Santa, pedindo uma resposta do Senhor urgente para esse ano de 2025. Nós podemos olhar para frente, podemos olhar para o futuro e ter certeza que há esperança e Deus tem coisas muito boas para fazer nesse ano de 2026 e já estamos profetizando sobre isso. Mas nós cremos que nesse ano de 2025, para quem precisa de uma resposta urgente do Senhor, Deus tem resposta. Pastor John, eu tenho certeza que nessa sua ida à Terra Santa, levando esses pedidos que eu vou entregar para as pessoas fazerem agora, Deus ele vai fazer realmente algo muito especial. Eu tenho certeza que será um propósito que vai trazer testemunhos lindos aqui em nossa igreja, em nome de Jesus. Esse é um compromisso firmado, e eu queria que você pudesse dar uma saudação à igreja, falando sobre esse propósito, porque nós vamos viver ainda nesse ano respostas grandes na vida de muitas pessoas aqui, que vão viver aquele inesperado de Deus. Amém. Bom dia, igreja. Eu quero compartilhar uma palavra aqui em 2 Crônicas. Salomão, filho de Davi, teve uma tarefa, uma missão, um propósito da vida dele para construir o templo do Senhor. Amém? E Salomão levou isso com muita sinceridade. Ele fez vários investimentos, ficou fazendo a missão da vida dele para fazer o melhor para Deus. E quando foi dedicar, consagrar o templo, ele fez várias ofertas, holocaustos, invocando Deus, que ele tinha fé, o Deus da terra, o Deus da promessa, sobre aquele templo. E Deus respondeu. Amém? Aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, a palavra de Deus diz: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Amém? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, vamos parar aí.
Nesse ano, da nossa terra aqui, uma terra de promessa, parece que nós estamos vivendo um tempo de peste. Parece que a praga está vindo, devorando, dividindo famílias. Mesmo as que estão aqui estão sofrendo por causa da economia da nossa comunidade. A nossa resposta é não fazer quebra-quebra. A nossa resposta é não fazer manifestação. A nossa resposta é obedecer a palavra de Deus. Dobrar em joelho e invocar o Deus da promessa. Amém? Por quê? Versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Então, junta com nós esse propósito de fé. Mesmo se você não tem habilidade de fisicamente ir lá, através da fé e através desse pedido, o seu pedido, sua oração, o que você precisa, vai ser levado a este lugar da Bíblia, lá do templo que foi construído de Deus. E conforme essa palavra que não muda, Deus vai ouvir e vai te dar a resposta. Amém? Em nome de Jesus. E vai ser forte. Meus irmãos, eu vou pedir para entregar para você. Eu queria que você trouxesse no próximo domingo, porque eu tenho um compromisso de terminar o culto, já pegar todos esses pedidos e entregar para o pastor John, e aí ele vai ter o tempo dele. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que nós vamos ainda nesse ano ouvir respostas e testemunhos. Eu creio no poder da oração. Jeremias 33:3 declara: clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa é a nossa fé. Se você, para esse ano de 2025, você diz: pastor, há algo que eu preciso de resposta de Deus, e eu vou fazer o meu pedido. Eu vou pedir para eles levarem para você essa folha, faça o seu pedido e traga até o próximo domingo em nome de Jesus. Amém? E creia, porque nós vamos ouvir coisas grandes aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Pode entregar para todo mundo que sente de fazer o seu pedido. Não faça por fazer, mas faça com fé. Nós queremos apresentar sua vida diante de Deus. E vai ser realmente um propósito especial, meus irmãos. Deus vai abençoar. O homem de Deus vai estar lá em oração, juntamente com a sua esposa. E Deus vai mover, meus irmãos. Deus vai mover. Receba, faça o seu pedido especial. Mas não é qualquer coisa. É algo que você, para esse ano, você precisa. É um único pedido que você vai fazer. Mas peça com fé. Não é um pedido genérico, é um pedido específico, de algo que você diz: Deus, eu preciso neste ano desta resposta do Senhor. Eu preciso que não termine esse ano sem que essa bênção esteja manifesta na minha vida. Faça com fé, faça com convicção, o Senhor com certeza vai honrar e vai abençoar. Amém? Glória a Deus. Todos já receberam? Amém. Meus irmãos, hoje, como é o nosso culto de Natal, eu não poderia deixar de tratar de outro assunto. Eu pedi ao Senhor: Senhor, me dê uma palavra para que eu possa compartilhar com a igreja, para que nós possamos entender realmente essa data, compreender essa data. E o Senhor colocou algo no meu coração. Ontem eu passei boa parte do dia estudando, meditando, e eu senti de compartilhar o meu esboço com você, para que você possa acompanhá-lo. E eu vou entregar para você nessa hora, né? Como se fosse um pequeno estudo, mas para que você possa seguir juntamente comigo e estarmos aqui na mesma página, né, durante esse culto. Pode entregar também para os irmãos, em nome de Jesus. E nós vamos estudar juntos, nós vamos aprender juntos. O tema da nossa mensagem, né, é a verdadeira origem do Natal. A verdadeira
origem do Natal. Amém? Glória a Deus. Nome de Jesus. Se você não entender muito bem, fique tranquilo, mas é desse jeitinho que eu faço os meus esboços quando eu prego, viu? Até que eu dei uma organizadinha aí para você, para ficar bonitinho, mas é para poder lhe ajudar. Glória a Deus. E tem uma coisa, meus irmãos, que eu sempre digo e aconselho. Quando você vier à igreja, olha, eu posso falar por nós. Aqui nós gostamos muito de estudar a palavra de Deus. Então, sempre traga, né, a sua Bíblia, sempre traga uma caneta, faz o teu kit, né? Com aquele marcador da Bíblia. Tem problema se você precisar marcar a Bíblia, não é pecado não, viu, meus irmãos? Se você puder também, traz um caderninho, anota, né? Eu tenho tantas agendas na minha casa que você não tem ideia. Porque eu sempre fui de, quando está nos cultos, ficar fazendo as anotações. Porque você aprende aquilo que Deus fala ao coração. Usa da tecnologia. Eu digo que assim, né? A gente tem que tomar cuidado para falar. Eu lembro que, pastoreando no sul da Flórida, tinha um irmão, ele era um lutador de jiu-jitsu, né? Era grandão, forte, né? Dono de uma grande academia lá do sul da Flórida. E ele e a família toda participavam dos nossos cultos lá. E eu vou dizer, ele chegava na igreja e ele ficava no culto todinho no celular dele, assim. E aquilo ficava me incomodando. Eu falei, mas o que está acontecendo, gente? Povo com celular e tal. E toda vez, um culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos. E quase que eu falei assim, ó, esquece esse celular, né? Ainda bem que eu fiquei quieto, viu? Porque senão eu ia passar uma vergonha. Um dia, conversando com ele, ele falou assim, pastor, eu adoro vir aqui na igreja e ouvir suas pregações. Eu fico anotando tanta coisa, se eu ficar falando, eu fico lá no meu celular anotando. Olha aqui, ó. Ele abriu um app que ele tinha lá com os esboços. Eu falei, ainda bem que eu não falei nada, né? Porque senão eu ia passar vergonha. Ele não estava vendo outras coisas no celular, ele estava fazendo as anotações. Então, se você é como esse irmão aí, né, também tecnológico, né? Então faça as suas anotações. Inclusive no app da igreja, não sei se você tem o app da igreja, mas se você tiver o app da igreja, você vai observar, meus irmãos, que ali eu também coloco todos os nossos esboços. Tem uma parte escrito mensagem. Se você chegar no domingo e abrir o app da igreja, você vai ver que toda mensagem que eu prego, eu coloco o esboço ali também. E ali tem espaços de anotação. Então, talvez é uma forma de você poder estar acompanhando aquilo que está sendo tratado no culto e também tem espaços para você anotar e ficar salvo. Se você olhar ali, meu irmão, deve ter mais de 500 mensagens. Não só os esboços, mas também áudio e vídeo. Fica tudo ali. Então, se você não tem o app da igreja, baixa aí depois. É IIGD USA. IIGD USA. Vai lá no Apple Store, no Google Play, baixa o IIGD USA. E ali você vai ter um aplicativo, tem muitas coisas lá. Tem parte de mulheres, parte de homens, tem parte de crianças. É bem completinho o nosso app, né? Então, se você ainda não tem, eu acredito que aqui a maioria tenha, mas se não tem, e também falando sobre isso, que às vezes muita gente nem sabe, né? Não fica fuçando lá, porque tem um monte de botãozinho. Então, se você olhar na parte de esboços, vai te ajudar também. Amém? Glória a Deus. Vamos então aprender do Senhor, meus irmãos? Porque, olha, hoje nós temos daqui a pouco as nossas crianças que vão apresentar, temos os nossos jovens, temos a nossa peça de teatro. Hoje nós vamos ter aqui muitas coisas especiais. Mas vamos à palavra do nosso Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. O Natal, na cultura popular, é reduzido a símbolos, né? Nós temos em momentos como esse a árvore, né? O comércio, que fica muita gente naquela correria de poder fazer as suas compras natalinas, né? O consumo, que eu vou dizendo, né? O pastor Gilbert falou sobre devorador, esse período aqui tem uns devorador também, né? Que eu vou dizer, consome que não é brincadeira. É um período que a gente tem saudades, né, da nossa família, principalmente nós que vivemos aqui, boa parte dos nossos familiares estão no Brasil, né, e começamos a lembrar, né, dos períodos que passávamos juntos, das festas, do momento da união. Então, é um momento que bate saudade, é um momento, né, que a gente quer estar em família, mas é um momento também de festividades na qual nós vivemos. Só que
biblicamente, meus irmãos, o Natal, ele começa muito antes da manjedoura, do nascimento de Jesus. O Natal, ele começa, meus irmãos, em uma aliança. O Natal, ele começa na promessa. Ele começa numa linhagem, em uma genealogia e em um cumprimento que é eterno. O ponto de partida para nós entendermos a verdadeira origem do Natal não é Belém, mas é a história da redenção, que é contada desde o princípio. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 1, nós vamos ler uma parte da Bíblia que muitas vezes, até por aqueles que gostam de ler a Bíblia, muitas vezes é pulada ou ignorada. E às vezes se pergunta até por que existe essa parte na Bíblia. Mas vamos ler isso aqui com profundidade. Mateus, capítulo de número 1, versos 1 e seguintes, diz: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Raabe, a Boaz, de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, de quem foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoque, Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Diga graças a Deus. Bom, se ninguém quando lê genealogia entende nada, pelo menos para você mulher que está grávida e quer saber como botar o nome num filho, você tem boas opções aqui. Mas, tirando a brincadeira de lado, meus irmãos, nada na palavra de Deus é à toa. E nós vamos ler, baseado nesse texto sagrado, a importância do porquê isso está colocado na Bíblia e o que isso tem a ver com a real origem do Natal. Primeiro ponto, meus irmãos, que eu quero abordar com você é o seguinte: o Natal, ele não começa na manjedoura, no nascimento de Jesus. O Natal, ele começa na história, muito antes. Antes da manjedoura, Deus já movia a história por meio de alianças, de profecias e de fidelidade geracional. O Natal começa no propósito eterno, não no cenário pastoral, aquele que nós representamos nas peças do nascimento de Jesus em Belém. Para que a gente entenda um pouco do que eu estou lhe dizendo.
Vamos para Gênesis capítulo 12, dos versos 1 a 3. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, meus irmãos. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Vamos lá. E isso é importante. Já que estamos falando da verdadeira origem no Natal, precisamos entender isso. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por mais que Deus esteja se dirigindo a Abraão, o patriarca do povo de Deus, mas tudo aquilo na qual Deus traz na sua palavra, não é somente para pessoas em específico, porque toda palavra é inspirada. E Deus, ao longo da história, através dos seus servos, através dos seus profetas, através dos seus patriarcas, tudo na qual Deus fazia, cada pessoa que era levantada e cada promessa e profecia que era dada, sempre apontava para a obra que Cristo faria. Sempre apontava para a obra de restauração que aconteceria. Para o Natal que passaria a existir, que é Cristo encarnado. Cristo vive em nós. Então é importante observar que desde Abraão, como a genealogia de Gênesis começa a dizer, em Abraão foi declarada uma bênção. Bênção essa que em Jesus pode até os dias de hoje se chegar a cada um de nós. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Farei de ti uma grande nação. Você vai ser uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos Deus aqui se movendo e dizendo claramente que Ele quer, através das gerações, ser Deus dessas gerações. Através das gerações, Ele quer que a sua bênção se perpetue em relação a elas. Então Deus, desde o princípio, está se movendo na história para que Natal pudesse ser verdade na nossa vida. Porque somente assim nós poderíamos viver uma plenitude que desde sempre, desde a formação, Ele tem preparado para cada um de nós. Lá em 2 Samuel, no capítulo 7, também há algo que aponta para Jesus, para esse momento. 2 Samuel, capítulo 7, verso de número 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso de número 12, diz: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Essa não é uma palavra dita somente para Davi, mas é uma palavra que aponta para as futuras gerações oriundas de Davi, aonde Deus deixa extremamente claro que ele seria Deus e o seu trono seria estabelecido e seria perpétuo. Veja que Deus fala com Abraão apontando para o futuro. Veja que Deus fala com Davi apontando para o futuro. Não é à toa que quando Mateus escreve no capítulo 1, no verso 1 de Mateus,
ele fala genealogia de Jesus Cristo, de Abraão até Davi. Não é à toa que ele faz isso. E por que não é à toa? Porque nada na palavra de Deus está ali por um acaso. É por isso que a palavra de Deus precisa ser lida, precisa ser conhecida, precisa ser estudada. E somente através da ajuda do Espírito Santo a gente compreende. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro como qualquer outro. Ele é vivo. E cada palavra, cada nome, cada ponto, cada vírgula tem um porquê. Por isso que a Bíblia chega a dizer, ai de quem acrescentar e ai de quem tirar. Seja um ponto ou uma vírgula. No Salmo, no capítulo de número 89, veja só o que é que o salmista escreve. Salmo, capítulo de número 89. Verso de número 3. Salmo 89, verso de número 3. Diz: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o seu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Então entenda, meus irmãos, genealogia bíblica é história, sim, mas é promessa. E também é demonstração de continuidade. Quando nós nos reunimos aqui hoje para poder celebrar Natal, nós podemos entender um ponto. Natal é o cumprimento de alianças que são eternas. De alianças que são estabelecidas por Deus e podem passar gerações, mas elas não se quebram. Por que que Mateus fala da genealogia de Jesus e ele faz questão de citar de Abraão até Davi? Me explica isso, pastor. Eu vou te explicar. Mateus, meus irmãos, ele, através do relato no seu livro, ele comprova claramente, juridicamente, no papel, a descendência de Jesus Cristo. A linhagem da qual nasce Jesus. Jesus, ele é aquele que cumpre a Abraão e que cumpre a Davi. Ou seja, Jesus nasce entre os judeus. De nascimento, ele é judeu. E para que ele pudesse ser visto de uma forma legítima, ele precisava ser um judeu de descendência, de origem judia. Como a promessa em Abraão. E ele é o patriarca desse povo. Então, Jesus não podia vir de uma descendência que não fosse originária de Abraão. Davi faz parte dessa descendência. E as promessas do Messias apontavam que ele seria descendência de Davi. Então você veja que não é à toa que esses nomes estão aqui. Mas Deus mostra essa fidelidade geracional. E quando Jesus ele vem, fica claro, meus irmãos, fica claro de que essa linhagem bíblica está realmente sendo cumprida em Jesus. Jesus, ele é um herdeiro legítimo. Jesus não é ilegítimo. Jesus é um herdeiro legítimo. E isso era muito importante para que o povo reconhecesse a essência de Jesus. Para que o povo pudesse entender que ele realmente era o rei e o salvador que havia sido profetizado e declarado que viria
ao mundo. Mas mesmo com todas essas bases legítimas e com toda essa descendência, a genealogia, trazendo toda essa linha, Jesus ainda foi questionado pelos seus. Imagina se esse ponto não é observado. Jesus nunca seria reconhecido como um filho de Deus, porque a palavra haveria sido interrompida. Mas podem passar os céus e a terra, essa palavra não passa jamais. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos entender a essência de tudo isso. A Bíblia faz várias menções em relação a isso. Em Gênesis 22, por exemplo, no verso 18, que nós lemos, fala que a tua semente serão benditas todas as nações da terra. Se nós formos para Isaías, no capítulo 11, no verso 1, há uma promessa que diz: porque brotará um rebento do trono de Jessé. E quem era Jessé? Era o pai de Davi. Então você veja que tudo aquilo na qual nós temos na palavra de Deus, mesmo sendo escrito durante períodos diferentes, séculos diferentes, regiões diferentes, mas não existe contradição nenhuma. O profeta Jeremias, lá no capítulo 23, nos versos 5 e 6, ele diz: eu levantarei a Davi um renovo justo, e ele será chamado de Senhor, ele será chamado de justiça nossa. Tudo isso fazendo menção àquele que haveria de vir da descendência de Davi. E o profeta Miqueias, lá no capítulo 5, no verso 2, inspirado por Deus, ele profetiza onde seria o lugar do nascimento do Messias. Belém era uma cidadezinha pequena, e geralmente quando a gente fala de vir o rei, o Salvador, a gente já logo pensa nas cidades grandes. Parece que quem é da capital é melhor do que quem é do interior. O profeta diz assim: e tu, Belém, terra de Judá, não é a menor entre todas, porque de ti sairá o Salvador. Então veja que todas as palavras e profecias apontam para que o Salvador nascesse em lugar determinado e tivesse uma origem judaica, uma descendência de Abraão e uma descendência de Davi. Então, meu irmão, o livro de Mateus, como ele é endereçado diretamente ao povo judeu, isso é importante você entender. Os 4 evangelhos, eles muitas vezes relatam histórias que aconteceram de Jesus, mas de formas distintas. Não porque tem contradição, é porque cada evangelho foi direcionado para um povo. Cada evangelho apresenta Jesus de uma forma, e Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Por isso é um evangelho que é mais direcionado à cultura judaica. Por quê? Eles estão mostrando que Jesus tem uma certidão. Jesus tem uma origem. Jesus, ele é realmente o cumprimento desta palavra. Jesus realmente é a essência, é o princípio de um novo tempo, de uma nova vida, de uma nova era na história. Então, Jesus passa a ser apresentado dessa forma. E os judeus que o reconheceram e que o reconhecem são baseados nesses princípios que eles acabam abraçando. Realmente, ele é filho de Deus. Realmente, ele é descendência de Abraão. Realmente, ele é descendência de Davi. Realmente, ele tem ali uma certidão que é real. A árvore genealógica dele é pura. Isso é maravilhoso, porque isso quebra qualquer questionamento que possa haver sobre ele. Só que, meus irmãos, da mesma forma que Mateus apresenta o Natal para o povo judeu, o livro de Lucas, diferente disso, vem trazer uma amplitude muito maior.
Se Mateus ele apresentou Jesus como rei dos judeus, o evangelista Lucas, ele já amplia o entendimento, mostrando que Jesus não veio somente para o judeu, mas mostrando que Jesus veio para ser o Salvador, não de uma nação ou de um povo, mas Jesus vem para ser o Salvador de todos. Lá em Lucas, no capítulo de número 2, verso 10, a Bíblia Sagrada fala o seguinte: olha, não temas, porque eis aqui vos trago uma nova de grande alegria, que será para todo o povo. Quem é que está dizendo isso? É o anjo de Deus, que está anunciando e mostrando que a alegria não será para alguns ou para um povo, mas será para todo o povo. Ele começa a mostrar que Jesus vai muito além. Lá em Lucas, no capítulo 19, no verso de número 10, meus irmãos, veja só o que diz o texto sagrado. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar alguns, somente os judeus, mas aqueles que se havia perdido. Há uma obra que é feita para todos. Então há várias menções que Lucas faz, universalizando, meu irmão, a vinda do Senhor e o alcance das mãos do Senhor. E quando Lucas vai escrever a genealogia, ele faz um pouco diferente. Vamos lá para Lucas no capítulo 3, e aí você vai ver que quando tiver algo na Bíblia você não precisa pular, ou é algo que você não entende o porquê está, mas você vai ver que tudo faz um sentido. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 3, no verso de número 23, diz assim o texto sagrado: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá. E Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e Reza de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri. E Neri de Melqui, Melqui de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Elmadã, e Elmadã de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, e Matate de Levi. E Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleia, e Meleia de Mena, e Mena de Matata, e Matata de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Nasson, e Nasson de Aminadab, Aminadab de Admim, e Admim de Armi, e Armi de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Naor, e Naor de Serug, Serug de Ragal, e Ragal de Faleque, Faleque de Éber, e Éber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Malael, e Malael de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Amém? Veja que a palavra se cumpre desde o princípio. Mateus mostra apenas a descendência judaica de Jesus. Mas Lucas faz questão de, desde Adão, desde a formação até o nascimento, trazer a todos. Porque Jesus vem não somente para um povo, Jesus vem para todos. Veio para os judeus, mas veio também para os gentios.
veio, meus irmãos, para cada um de nós. Jesus é o cumprimento da palavra ao decorrer dos anos. Lá em Isaías, no capítulo 49, verso 6, mais uma vez a palavra fala sobre Jesus, e ela diz, e disse mais, pouco é que seja o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Diga aleluia. Você veja que os profetas já apresentavam Jesus não como alguém que viria somente para os judeus, mas já apresentavam a Jesus como alguém que viria para salvar a todos. E aí nós temos João 3,16, que é o versículo principal da palavra de Deus, podemos dizer que é o resumo da Bíblia Sagrada, e esse eu acredito que você saiba e conheça de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Meu irmão, Deus é maravilhoso. Essa palavra ela é plena. Natal ele revela coisas profundas, meus irmãos. Natal revela coisas profundas. Coisas profundas. Já entendemos que ele veio para o judeu? Veio. Já entendemos que ele veio para todos nós? Sim. Mas olha como o Natal é algo especial, meus irmãos. Como a gente vê a graça de Deus nas gerações. Antes, de citar os nomes, observemos uma coisa que é rara na genealogia judaica. E se você é um estudioso, você sabe do que eu estou dizendo. Mateus, quando ele escreve, Mateus, ele incluiu o nome de mulheres na genealogia. E isso, meus irmãos, para a cultura da época era algo impensado. Impensado. Porque a descendência não vem da mulher, a descendência vem do homem. Vem do homem. Veja que a Bíblia Sagrada tem pouquíssimas mulheres citadas. Por quê? Por conta da cultura pela qual eles estavam inseridos. Mas você veja, meus irmãos, que quando a genealogia de Jesus é trazida, ela traz alguns pontos. Por exemplo, em Mateus no capítulo 1, verso 3, fala que Judá, ele gerou a quem? A Tamar. Quem foi a Tamar? Meu irmão, a Tamar, ela era nora de Judá, um dos filhos de Jacó. Só que o que acontece? Ela teve um marido e o marido faleceu. E ela não tinha filhos. Então, pela cultura, o que acontece? O outro irmão teria que pegar aquela mulher, que era a viúva do irmão, e para poder dar descendência ao irmão mais velho, tinha que se casar com ela. O marido dela, que casou, não queria ter filhos com ela, porque o filho não seria descendência dele. O nome dele era Onã. Seria descendência do irmão. O que ele fazia? Na hora do coito, na hora, meus irmãos, da ejaculação, ele ejaculava fora. Ele jogava o sêmen na terra. O que aconteceu? Ele foi morto por Deus. Ele foi morto por Deus. Ele não podia fazer isso. Ele não podia. Ele tinha que seguir exatamente como dizia a ordenança das coisas. E não fazer essa maldade. Privando a ela de ser mãe e privando ao irmão e à família de ter descendência. Como a gente diz, pai não é quem põe no mundo. Pai é quem? Quem cria, né, meus irmãos? Quantos talvez padrastos nós temos aqui hoje, ou madrastas? Eu cresci na minha casa. Meus pais se separaram, eu tinha 7 meses de idade. Meu pai casou-se de novo anos depois, minha mãe casou-se de novo anos depois. Eu tinha o meu padrasto, eu chamava ele de pai. Ele que cuidou de mim, ele que me ensinava, enfim. Eu tenho uma gratidão e um carinho grande por ele, pela minha madrasta, que tive o prazer depois dela ser batizada também. Hoje já está com Jesus na glória, mas levei minha família para Jesus.
Então, meus irmãos, quantos aqui também, às vezes não conheceram uma pessoa e hoje cuidam do filho como se fosse seu? É um cuidado, é um zelo, é um carinho, isso é maravilhoso. Só que isso não aconteceu e ela ficou sozinha. E agora o que acontece? Ela tinha o direito de casar de novo. Só que aí o que acontece? Não quiseram dar o outro filho para ela. Não quiseram. O que a Tamara ela fez? Ah, é? Ela foi, ela se vestiu como uma meretriz. Quando o Judá estava passando, o Judá decidiu querer passar uma noite com uma meretriz. Só que a meretriz era a nora dele. Ele não sabia. E ele dormiu com ela. E ela engravidou. E aí depois, quando ela ficou grávida, o Judá, ele quis ser duro. Porque você é uma prostituta e não sei o quê. E ela falou assim, o pai do meu filho me deu esse anel. Pelo pagamento do que ele fez comigo. De quem era aquele anel? Meu irmão, Judá caiu por terra. Ele falou assim, você é melhor do que eu. Porque eu me neguei a dar um filho para você. Ele tomou ela para mulher. E ele teve um filho. Ele teve um filho. Aliás, um não. Teve dois, né? E esse filho é descendência. É descendência de Abraão. E que através dessa descendência se tornou descendência de Davi, chegando-se até Jesus. O que a gente entende, meus irmãos, com isso? Deus transforma até a traição em continuidade para que a obra de Deus seja feita. Deus vai transformando maldição em bênção. Não são o erro das pessoas que impedem com que o propósito e a vontade de Deus se cumpra na história. Lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 5, a gente está falando sobre Raabe. E Raabe nada mais era do que uma prostituta. Quando o povo de Deus foi invadir Jericó, lá estava Raabe. Mas Raabe, ela temeu a Deus. Ela era de uma outra cultura, de um outro povo, mas ela temeu a Deus. E ela escondeu os vigias de Deus dentro da sua casa. E foi dito para ela, quando nós tomarmos este lugar, nada vai acontecer com você nem com a sua família, por aquilo que você nos fez. E o que acontece? A Raabe, meus irmãos, ela depois acabou se casando com Salmão. E ali eles tiveram um filho. Eles tiveram um filho. E esse filho é parte da descendência de Davi. Essa mulher, pela fé, foi transformada. E pela fé, ela tem o seu nome registrado na genealogia que chega até o Filho de Deus. Meu irmão, essa ação gera um jovem. E esse jovem se torna depois um remidor. Um remidor de uma mulher chamada Ruth, que era uma moabita. E que também havia se casado, mas o seu marido faleceu. E ela acabou ficando com a sua nora. Todos conhecem a história de Ruth e Noemi, não é verdade? Ela disse, não vou deixar a minha nora sozinha. Onde fores eu irei. Onde pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus.
E elas voltam para Jerusalém, para a casa do pão. E chega lá, viu um homem chamado Boaz, que vem dessa descendência, que segue de Raabe, que fazia parte da descendência de Abraão, e se torna o remidor dela, e se casa com ela. E glória a Deus por isso. Porque, meu irmão, Deus, Ele faz com que mais uma vez, até aquele que é excluído pela lei, porque ela não era judia, ela era moabita, mas até aquele excluído pela lei, pela fé, pudesse ocupar a sua posição no meio do povo de Deus. E assim, as gerações prosseguem. E aí em Mateus, no capítulo 1, no verso 6, fala que Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Essa mulher tinha um nome, se chamava Batseba. Batseba foi aquela que quando Davi não foi para a guerra, olhou da sacada e a viu tomando um banho e ficou impressionado com aquela mulher. E a desejou. Passou uma noite com ela e ela engravidou. E Davi, meu irmão, naquele desespero, quando ouve a notícia, deu um jeito de matar o marido da mulher. Não com as próprias mãos, mas mandou colocar ele na linha de frente da guerra. Porque o plano dele não deu certo, de trazer o marido para passar uns dias com a mulher, para voltar para a guerra, e depois poder dizer que ela engravidou dele. E eles tiveram um filho, só que esse filho não viveu. Esse filho não viveu, era o filho do adultério, ele morreu. Mas Davi acertou a vida. Davi se casa com Batseba. E Davi tem um filho com Batseba. E esse filho quem foi? Salomão. O sucessor de Davi. Aquele que dá continuidade à sua linhagem, até se chegar a Jesus. Meu irmão, Deus faz questão de colocar ali registrada uma mulher que foi abusada, uma mulher que viveu adultério, que viveu desprezo, mas alguém que teve a vida restaurada. E a prova da misericórdia de Deus é que o seu filho foi escolhido para ser o sucessor de Davi e dar continuidade à linhagem que chegaria até o Salvador, até Jesus Cristo. Meu irmão, essa inclusão desses nomes, dessas mulheres na palavra de Deus, não só rompeu com aqueles padrões judaicos, mas fez mais do que isso. Acaba trazendo a nós um exemplo da graça do nosso Deus, meus irmãos. De histórias, de erros, de falhas, de problemas e de dor, mas que podem ter as suas mudanças e as suas transformações. Por isso que quando hoje nós falamos sobre Natal, nós vemos a graça de Deus nas gerações. Se o seu avô foi bandido e teu pai foi bandido, você não vai ser bandido. E os seus filhos também não serão, porque a graça de Deus te alcançou. Se a sua vovó morreu de câncer, a sua mãe morreu de câncer, você não vai morrer de câncer. E os seus também não vão. Porque hoje a graça de Deus, o entendimento do Senhor te alcança. Você repreende essa ação do inferno e a partir de você tudo vai ser diferente. Nós estamos falando sobre Natal. Nós estamos falando sobre Natal, estamos falando sobre um Deus que nas gerações não vem somente para um povo, mas vem para todos. E deixa claro que independente dos erros, das falhas que cometeu, Ele está disposto a mudar e transformar a vida e a história de todos. Por isso, quando nós falamos sobre Natal, nós estamos falando sobre um Deus encarnado. Nós estamos falando sobre o Verbo que se fez carne e habitando, meus irmãos, entre nós. Isso não é um símbolo apenas. Isso é como uma doutrina, meu irmão. Isso é um ensinamento que deve ser perpetuado. Deus, Ele assume a humanidade,
Ele vem como cada um de nós para nos mostrar que é possível viver uma vida nesse mundo, mas na presença de Deus e servindo a Deus. É possível viver uma vida nesse mundo, meus irmãos, e cumprir a vontade do Senhor enquanto aqui estivermos. Por isso que nesse dia de Natal nós podemos ter a certeza que é possível viver a vida plena no Senhor. Isaías profetiza sobre isso. Lá em Isaías 7,14, ele fala que uma virgem conceberia. O versículo diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E será o seu nome o quê? Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Em João 1,14 fala sobre isso. Diz que o verbo ele se fez carne e ele habitou entre nós. Natal, meus irmãos, é o próprio Deus encarnado, entrando no tempo, entrando na história, dando sequência às gerações, mostrando o cuidado de Deus para cada um de nós. Quando nós falamos sobre Natal, meus irmãos, nós estamos falando também sobre uma redenção e uma nova história para mim e para minha família, para você e para a sua família. O Natal devolve identidade. A história messiânica prova que Deus cura linhagens, cura feridas abertas, restaura anos que foram destruídos. O profeta Joel, lá em Joel 2,26, ele diz que e restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o cortador, o devorador, o destruidor, ou o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E ele continua dizendo, e comereis abundantemente, até ficardes satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E ele diz, e o meu povo, esse não será mais envergonhado. Quando nós falamos sobre Natal, nós estamos falando sobre possibilidade de viver restauração completa, familiar, pessoal. Porque agora, meu irmão, Cristo é vivo e está entre nós. Às vezes tem coisas que a gente não entende. Em Coríntios 1, a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Como é que pode? Essa mulher foi prostituta, está na descendência de Jesus. Como é que pode? Essa mulher adulterou, está na descendência de Jesus. Como é que pode essa outra? Ela se fantasiou para poder dormir com o sogro lá, para poder... Não importa que estavam fazendo uma maldade com ela, mas ela... Deus não é aquele que aceita o erro. Quando aquela mulher estava ali sendo para ser apedrejada e dizer, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Jesus não está poupando ela do erro que ela cometeu. Mas Jesus está questionando que aquela ação ia ser de hipocrisia dos outros. E depois Jesus fala para ela assim, eles não estão te condenando, eu também não. Mas agora, não peques mais. Não cometa mais esse erro. Você está tendo uma oportunidade de mudança, é Natal na tua vida, então faz tudo certo a partir de agora. Agora você tem o conhecimento de Deus. E tendo esse conhecimento de Deus, saiba, o teu futuro será diferente. O futuro da sua família será diferente. O Natal cura as famílias, meus irmãos. O Natal, ele restaura destinos. O Natal, ele reconstrói identidades. Porque o Natal nada mais é do que Cristo em nós, do que o cumprimento real de Cristo e da sua palavra nas nossas vidas. E se nós assumirmos isso, tudo será diferente para nós. Como é que nós devemos viver o Natal? Como é que nós devemos viver o Natal de uma forma real? Vida cristã não é teoria, vida cristã também é o quê? É prática. E prática vai requerer, meu irmão, com que a resposta seja manifesta. E como é que eu sei que Cristo se faz presente na minha vida e eu estou vivendo o Natal? Quando na minha vida eu passo a ter conhecimento.
E à medida que eu tenho conhecimento, eu passo a ter o quê? Arrependimento. E esse arrependimento vai gerar o quê? Fé no meu coração. Essa fé vai me levar a louvar e a proclamar a Deus e a grandeza de Deus e a obra de Deus e o agir e o operar de Deus na nossa vida. Lá em Colossenses, quando Paulo escreve, ele fala sobre esse Deus, dizendo que ele é a imagem do Deus invisível. Ele revela a grandeza desse Deus para que nós possamos conhecer, meu irmão, e permanecer nesse Deus. Quando ele fala aos hebreus, lá em Hebreus 13:8, ele fala que esse Deus, o Senhor, ele é o mesmo ontem, é hoje e ele será para sempre. Esse mesmo Deus que lá atrás perdoou famílias, restaurou famílias, fez com que essas famílias tivessem um futuro geracional, esse mesmo Deus está presente e quer fazer isso nas nossas vidas. Quando ele fala com Marcos, ele diz isso, olha, se arrependa, creia no Evangelho. Tudo isso para que você possa viver restauração. Quando ele fala aos apóstolos, lá em Atos 4, ele deixa claro, olha, não tem salvação em nenhum outro, apenas em Jesus. Por isso hoje, nesse dia, meus irmãos, nós podemos ter certeza de uma coisa: as gerações passam, os dias passam, os tempos passam, mas o propósito especial do Natal, esse não passa. Porque Natal é Jesus nascendo em nós todos os dias. Natal é a palavra sendo gerada em nós todos os dias. E eu quero terminar lendo Isaías capítulo 9, verso 6 com você. Porque o Natal ele pode ser, meu irmão, judeu na promessa. Ele pode ser universal no alcance. Natal pode ser gracioso na linguagem, na forma de nós falarmos sobre ele. Mas o Natal, ele é imutável no que diz respeito ao propósito. Jesus não só nasceu, mas o reino dele permanece. Isaías 9,6 diz, você pode ler comigo bem alto e bem forte? Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sob os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Feliz Natal. Um Feliz Natal para você. Levante suas mãos aos céus. Nós vamos preparar nossas crianças para chegarem aqui agora. Levante suas mãos aos céus. Nós vamos preparar as crianças. Levante as mãos aos céus. Feche seus olhos e diga assim: Senhor, muito obrigado por entender a verdadeira origem do Natal. Obrigado por me fazer entender que Natal não é Cristo para os judeus. Natal é Cristo para todos nós. Obrigado por me fazer entender, Senhor, que ao longo das gerações, o Senhor usa a todos de forma que é agradável ao Senhor. O Senhor usa homens, usa mulheres. O Senhor muda histórias. O Senhor conserta destinos. O Senhor restaura famílias. O Senhor dá sempre uma nova oportunidade. E a tua palavra, ela se cumpre sempre. Fale com Deus nessa hora, meu irmão, porque é Natal. E o Senhor pode trabalhar de uma forma muito linda e poderosa na tua vida nessa hora. O Senhor pode restaurar o que precisa ser restaurado nesse momento. O Senhor pode curar o que precisa ser curado nesse momento. O Senhor pode transformar o que precisa ser transformado nesse momento. Fale com Deus. Pai, obrigado. Obrigado, meu Deus, porque a história desse homem e dessa mulher não termina aqui.
Obrigado, meu Deus, porque essa geração não para aqui, mas ela prossegue, Deus. A história continua sendo escrita. Os atos dos apóstolos continuam sendo escritos. O Senhor tem coisas tremendas e poderosas para fazer. E nós te glorificamos por isso, Senhor. Pai, estamos celebrando o Natal. E nós cremos, meu Deus, que tudo será diferente. Pai, se alguma coisa que está errada, está fora do lugar, está fora do eixo, se alguma coisa, meu Deus, está irregular nessa casa, nessa família, nessa vida, coloca tudo no seu devido lugar, Senhor. Coloca tudo no seu devido lugar, Senhor. Se há, meu Deus, prostituição, se há mentira nessa casa, muda isso agora em nome de Jesus. Se há miséria nessa casa, meu Deus, se há discórdia nessa casa, se há inimizade nessa casa, muda isso agora, meu Deus, em nome de Jesus. Porque, meu Deus, tudo será diferente a partir de hoje. Ah, meu Pai. Durante a história nós vemos a humanidade do homem trocando a essência do Natal. Trocam arrependimento por ornamentos, Deus. Não, Senhor. É o arrependimento que é importante, não o ornamento. Ah, Senhor. Trocam, meu Deus, o reconhecimento da promessa por presentes. Mas é o reconhecimento da promessa que é o nosso maior presente. Porque é assumir o Senhor na nossa vida. Trocam o Filho de Deus por Papai Noel. Mas, meu Deus, a essência do Natal é o Senhor. Trocam, meu Deus, as tuas misericórdias por mesa farta. Mas se não é a misericórdia do Senhor, Deus, como haverá fartura na mesa? Oh, Santo Deus, nós queremos viver a essência do Natal. Nós queremos viver isso na prática, meu Deus, na essência. Manifesta-se entre nós, Senhor. Manifesta-te no meio dessa igreja, Senhor. Manifesta-te no meio dos teus filhos, Senhor. Oh, recharabadare canta labaxerebalabala. Oh, ramamdere canta labasore canta labaxoriandere charadoriandere sariandere arabadorianda labaxerebalabala. Se coloque de pé na presença de Deus, meu irmão. Oh, se coloque de pé na presença de Deus. Se coloque de pé para adorar a Deus cantando essa canção. Se apresente ao Senhor, vá citando o nome da tua família, Deus. Cita agora o nome dos teus filhos, das tuas filhas. Cita o nome do seu marido, da sua esposa. Apresente os que estão aqui na América, os que estão no Brasil, em Portugal, em qualquer parte do mundo. Apresente a vida deles a Deus, porque é tempo do Senhor alcançá-los. Há futuro para você, há futuro para a tua geração, meu irmão. Oh, recharadarecamta, labatoria de leixarabadoria, de labalabalaba. Oh, remamderecamta, labachai. Adore ao Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. E tudo é para ti. Tua é a glória, Deus. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Diga ao Senhor. Tu és digno de tudo. Deixa o Senhor ouvir a tua adoração. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo. Pois tudo é para ti. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Você pode dizer mais uma vez, tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo. Levante a voz, igreja do Senhor, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, Senhor. Pois tudo vem de
Levante as suas mãos, tu és digno de tudo, Senhor. Diga. Tu és digno de tudo. Cadê a igreja que ama adorar o Senhor? Diga a Ele. Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti, Senhor. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é glória. Oh, Santo Deus. A Ele é glória. Obrigado, meu Pai. A Ele é glória. Obrigado, Senhor. A Ele a glória. Aleluia. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Pai, muito obrigado pelo teu amor e cuidado. Que possamos viver Natal todos os dias da nossa vida. Que possamos entender que o Senhor tem algo para fazer na nossa vida. E tem algo que o Senhor fará a partir de nós nessa futura geração. Conta conosco, Senhor. Usa-nos. Ensina-nos como ensinar os nossos filhos. Ensina-nos como ensinar os nossos netos. Ensina-nos, meu Pai, a transmitirmos valores reais, genuínos, santos, íntegros. Que possamos ver, meu Deus, um povo que te serve de pé, Deus. Que possamos ver um povo que acredita na tua presença e que transmite a tua glória, Senhor. Essa é a convicção do nosso coração. Obrigado, Jesus. Quem crê, diga eu creio. Quem crê, aplauda Jesus, porque Ele é digno. Aleluia. Podem se assentar em nome de Jesus. Meu irmão, dando continuidade a esse culto, nós vamos continuar louvando a Deus. E nós vamos louvar a Deus com as nossas crianças. Porque Jesus ensinou que nós temos que ser como elas, para que nós possamos adentrar no reino dos céus. Amém? Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer de coração aos pais, né, que sempre quando tem uma apresentação, acabam se esforçando, né, para poder vir fora de horários, trazer as crianças. E eu quero agradecer de coração a cada pai e dizer para você, continue investindo no seu filho. Continue em cada atividade, sabe, por mais que seja às vezes pesado, mas trazendo, não falte na igreja, venha com ele constantemente. Porque, meu irmão, esses meninos aqui já são presente da nossa igreja. E eles vão dar continuidade a essa obra até Jesus voltar. Então, cabe a nós essa dedicação, esse esforço. Então, obrigado a cada pai pelo empenho, né? Por às vezes se esforçar um pouquinho mais, ter que mudar a rota. Vale a pena, gente. Vale a pena. E nós vamos agora louvar a Deus com eles. Amém? Vamos receber nossas crianças aplaudindo bem forte, Senhor Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Hoje eu vou recontar uma história cheia de encanto, fé
e amor. Em uma pequena cidade chamada Nazaré, morava Maria, que amava José. Certo dia, Maria ficou muito assustada quando viu um anjo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, eu sou Gabriel. Deus mandou lhe falar que você será a mamãe de Jesus, o nosso Salvador. O anjo também falou para José, que ficou muito feliz em ouvir essa notícia. Os dois foram para Belém. Mas não acharam nenhum lugar para ficar. Então foram para uma manjedoura e logo adormeceram. Naquela noite tão quieta e escura, algo maravilhoso aconteceu. Foi ali que Jesus nasceu. Os anjos viram o nascimento do Senhor. E até a estrela mais linda do céu brilhou. E até os 3 reis magos trouxeram presentes para mostrar o seu amor. Nasceu o Rei, Jesus, o nosso Salvador. No humilde estábulo, Ele mostrou seu amor. Os pastores vieram adorar e os anjos começaram a cantar. Aleluia, nasceu o Senhor, o príncipe da paz, o Rei do amor. Os pastores vieram adorar e os anjos começaram a cantar. Aleluia, nasceu o Senhor, o príncipe da paz, o Rei do amor. Nasceu o Rei, Jesus, o nosso Salvador. No humilde estábulo, Ele mostrou seu amor. Os pastores vieram adorar e os anjos começaram a cantar. Aleluia, nasceu o Senhor, o príncipe da paz, o Rei do amor. Os pastores vieram adorar e os anjos começaram a cantar. Aleluia, nasceu o Senhor, o príncipe da paz, o Rei do amor. Os pastores vieram adorar e os anjos começaram a cantar. Aleluia, nasceu o Senhor, o príncipe da paz, o Rei do amor. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos? Que lindo vocês fizeram! Parabéns, viu? Parabéns! Vamos aplaudir mais forte, meus irmãos, ah? Que Deus abençoe vocês! Glória a Deus! Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso, né?
Deus é maravilhoso. Como é bom, né? Você poder celebrar Natal, você poder ver essa alegria estampada dentro dos corações, e glória a Deus por isso. Os nossos jovens e adolescentes, né, os nossos middle schoolers e high schoolers, eles também se uniram para poder trazer uma mensagem muito especial nesse Natal para todos nós. E eu tenho certeza que também será de grande bênção e de grande aprendizado essa mensagem que será trazida em nome de Jesus. E que aquilo que aqui for trazido realmente possa trabalhar nos corações. Lembrando que os nossos jovens, eles se encontram sempre às sextas-feiras aqui na igreja. Enquanto nós estamos tendo o nosso culto de cura, de libertação, aqui a sala ao lado, eles estão tendo o culto deles. Algumas vezes eles se reúnem aos sábados, algumas vezes eles fazem trabalhos externos e algumas vezes eles fazem também vigílias, né, cultos posteriores. Então você que é jovem é muito importante, né? Conheça depois a Júlia e o Elliot, eles são esse casal responsável pelos jovens da igreja. A Tiffany, ela é responsável, né, pelos middle schoolers aqui na igreja. Então, esses jovens têm feito um trabalho muito bonito para o Senhor, e eu tenho certeza que nós vamos agora glorificar a Deus também por essa apresentação, e que seja um tempo de Deus falar ao seu coração de forma plena em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tudo preparadíssimo? Então, vamos receber os nossos jovens aplaudindo bem forte ao Senhor Jesus. Todos os dias, milhões de jovens se levantam para enfrentar o mesmo inimigo, a mentira sobre quem são. Muitas vezes, o espelho reflete mais dor do que a verdade. Será que hoje eu vou conseguir me sentir melhor? Você nunca é suficiente. Todo mundo é melhor que você. Por que você ainda tenta? Abre o Instagram, olha o Matheus. Carro caro, viagens, vida perfeita. E você, nada? E o Pedro, rico com 19 anos, empreendedor de sucesso. Você, sempre atrás. O Davi é influenciador, famoso, patrocinado, e você nem popular na sua escola é. Olha o Leandro, namora uma modelo. E você? Nem consegue conversar com uma menina sem gaguejar. Imagina achar alguém assim, que te queira, feio e sem graça. Você nunca foi bom na escola, sempre o pior. E os seus pais só brigam por sua causa. Eles não dizem isso, mas você é o problema. Quer aliviar? Volta pra pornografia. É fácil, é rápido, é segredo. Solta o palavrão, xinga. É assim que você desestressa. Vai pra balada, bebe, dança, esquece da vida por algumas horas. Esse é o único jeito de você não pirar. Não. 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 Chega! Eu não aguento mais. Nunca será suficiente, nunca será amado, nunca será livre. Meu filho, por que você acredita nelas e não em mim? Por quê?
olhe para esse espelho. Ele mostra a verdade. Você é amado. Você é escolhido. Você é perdoado. Você é forte. Você tem propósito. Você é criação perfeita. Você é mais que vencedor. Você é livre. Você é meu. Você ainda é fraco. Você ainda é feio. Você ainda não é suficiente. Jesus, as vozes estão voltando. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Não conseguimos. Os destrói. Não temos mais poder. A mentira grita, mas a verdade permanece. A mentira pesa, mas a verdade liberta. A mentira acusa, mas a verdade cura. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Jesus, antes eu só vi alguém quebrado, alguém sem esperança, alguém fraco. Mas hoje eu sei quem sou. Eu sou filho de Deus e nada vai me fazer esquecer disso. Mais forte que é para Jesus. Glória a Deus. Amém? Que bênção, né, meus irmãos? Mensagem forte, né? Só o Senhor para fazer essa restauração e Ele é poderoso. Para de ficar se menosprezando. Tem muita gente com baixa autoestima, fica olhando lá no espelho e fica aceitando as mentiras do diabo. Você é quem Deus te chamou para ser. Meu irmão, nós estamos falando de celebrar Natal. Nós estamos falando de viver a vida de Deus em cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Olha, nós aguardamos muito para esse final de ano, porque durante o ano nós temos algumas apresentações também no nosso grupo teatral. Eles sempre têm preparado algo muito especial, e esse ano não é diferente. Eles prepararam também algo pleno em nome de Jesus, e também estão trazendo uma mensagem forte, impactante, para fortalecer o nosso coração e nos trazer um conhecimento mais profundo e pleno sobre o Natal, sobre a essência do Natal em nome de Jesus. Amém? Estão prontos para assistir? Preparados para absorver a mensagem? Tudo preparado? Então, vamos receber o nosso grupo de teatro aplaudindo também bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia.
Antes que o tempo existisse, antes que o homem respirasse, o céu já sonhava com a terra, e no coração de Deus nascia o plano da salvação. Criarei o homem à nossa imagem, com liberdade para amar, escolher, sonhar. Mas o amor livre também poderá escolher o erro, e o pecado trará separação. Senhor, e quando isso acontecer? Quando o homem se perder, haverá esperança? Haverá. O amor não deixará de existir. Pai, se for preciso, eu irei. Tomarei forma de homem. Viverei entre eles. Sentirei sua dor. E o preço eu pagarei. Senhor, o céu se calará diante desse amor. E assim, antes que existisse um presépio, o céu já havia decidido a amar. O plano começou no coração do próprio Deus. A terra será fria e escura, mas quando chegar o tempo, soprará a promessa. Eu tocarei os corações e revelarei o Salvador. Senhor, a quem darei a notícia? Quem será digno de receber as boas novas? Haverá uma jovem, pura e humilde. Seu nome será Maria, e o menino será chamado Emanuel, Deus conosco. O Verbo se fará carne e habitará entre eles. A eternidade entrará no tempo, e o céu tocará a terra. O céu se alegra, a esperança será acesa no coração dos homens. O céu se enchia de adoração, mas nas sombras, longe da luz, alguém não se alegrava. O Deus, tornando-se homem, o Criador, se humilhando por criaturas tão pequenas. Não, isso é loucura. Lúcifer, o amor do Altíssimo não é loucura, é poder. Amor? Prefiro glória, prefiro tronos. Não me curvarei diante de um Deus feito carne. Prefiro reinar entre as sombras do que servir na luz. Não, o orgulho o cegou. E o orgulho caiu dos céus à terra, e com ele caiu também a escuridão. Mas o plano permaneceu. Deus, por que o vazio aqui dentro? Procuro sentido e só encontro escuridão. Será que o Senhor ainda me vê? Ou será que me esqueci de ti?
Vejo você desde o princípio, seus dias, suas lágrimas, seus medos. O pecado separou o homem do Pai, mas eu mesmo abrirei o caminho. O preço será alto, mas o amor é maior. Mas por quê? Por que faria isso? Por mim? Porque o amor nunca desistiu de você. Porque mesmo quando você se afasta, o céu continua te chamando pelo nome. A promessa estava feita, os profetas anunciariam, e o céu esperaria o tempo certo. O Natal se aproximava. Mundo feliz, nasceu Jesus, nasceu trazendo a luz, trazendo a salvação, trazendo a redenção. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos, louvemos ao Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. A promessa nasceu, a esperança voltou à terra. O amor agora tem nome, rosto e voz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O meu filho amado, em quem me comprazo. O céu circunvou a terra. O Natal começou, não no estábulo, mas no coração do Altíssimo. E hoje, o mesmo amor ainda procura um lugar para nascer. Mundo feliz, hoje afinal, vencido foi o mal. Em nosso coração, em santa contrição, roguemos seu perdão, roguemos seu perdão, roguemos seu perdão. Hoje, deixarei de ser lembrança de uma noite, para ser presença viva em cada coração que me receber. O plano do Natal não nasceu nas ruas de Belém, mas no coração de Deus, antes de tudo existir. E esse amor ainda vive. Mundo feliz, louvai a Deus, aos braços hoje seus. Seu Filho nos mandou, ao pecado salvou. Hosanas ao Senhor, hosanas ao Senhor, hosanas, hosanas ao Senhor, hosanas, hosanas ao Senhor. Hosanas, hosanas ao Senhor. Aleluia! Vamos aplaudir mais forte o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar todos de pé em nome de Jesus. Que bênção, hein, meus irmãos? Que manhã maravilhosa, hein? Que manhã maravilhosa. Você pode dar a mão para essa pessoa que está do seu lado? Vou chamar o nosso grupo de louvor para vir aqui, porque nós vamos terminar adorando a Deus com mais uma canção. Mas eu queria que você desse as mãos para quem está do seu lado, em nome de Jesus. E olha, meus irmãos, a última coisa que eu vou falar, ao final do culto, eu vou pedir agora para os obreiros, eles tiraram aquelas caixinhas que a gente deixa aqui no altar, porque todo final de ano, nós sempre fazemos uma oferta muito especial à casa de Deus, que nós chamamos de oferta do despojo. Essa é uma oferta, meus irmãos, muito especial que nós fazemos, porque ela representa a nossa generosidade em poder dar à casa de Deus tudo aquilo na qual o Senhor nos ajudou para nós conquistarmos no ano de 2025. Todos nós batalhamos muito esse ano, lutamos muito, os dias, por conta das questões imigratórias, nós sabemos que não têm sido fáceis, muitas decisões difíceis, mas podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? E todo final de ano nós reconhecemos, como o povo de Deus reconhecia, que quando eles iam para a batalha, quem os ajudava a vencer as batalhas era Deus.
E tudo aquilo na qual eles conquistavam na batalha, que eram os despojos de guerra, aquilo fazia com que eles pudessem crescer, enriquecer, prosperar, mas eles tinham no coração reconhecimento. Nós vencemos porque Deus esteve conosco, nós vencemos porque Jesus nos ajudou. E eles levavam ao templo essa oferta especial. Essa é aquela última oferta do ano que nós fazemos, mas eu digo, não é qualquer oferta. É uma oferta que realmente representa parte daquilo que Deus te deu graça de conquistar. Então são aquelas ofertas mais do que especiais. Ao final, nós vamos ter aqui essas caixinhas que estarão no altar. E se você diz assim, pastor, esse ano pode não ter sido fácil, mas foi um ano que Deus me abençoou. Ou muitos podem dizer, pastor, esse ano foi o melhor ano da minha vida. Foi um ano que eu prosperei muito, abri portas, o Senhor me deu vitórias. Eu quero poder terminar esse ano separando uma oferta que representa parte de tudo isso que Deus me deu. Eu quero poder, com amor, entregar a casa de Deus. Por isso eu digo, essa não é qualquer oferta. Essa é uma oferta muito especial. O nosso povo já está acostumado a terminar o ano fazendo isso. E são ofertas grandiosas realmente. Ofertas que dão condições da obra de Deus avançar, mas que representam, meu irmão, parte daquilo que o Senhor te abençoou, sustentou tuas mãos, te protegeu e te deu vitória. Então você que tem esse coração grato e reconhece, Deus, eu vou poder abençoar a tua casa de uma forma especial e essa minha última oferta do ano vai ser especial. Você vai pegar essa caixinha ao final, pode até ir colocando aqui nas escadas, irmãos, e você vem, pega, não precisa falar nada com ninguém, leva para tua casa, antes do dia 31, você traz. Quando você trouxer, meus irmãos, você vai me procurar, porque eu vou consagrar você igual todos aqueles reis que levavam a oferta do despojo eram consagrados. Eu vou apresentar a sua vida a Deus de uma forma especial. Então, essa talvez seja, meus irmãos, a oferta mais representativa que você possa trazer à casa de Deus nesse ano de 2025. Ao final, sentindo de Deus, tendo esse reconhecimento de que você cresceu, ampliou a empresa, comprou algo, prosperou, e você entende, foi porque Deus me ajudou. E eu quero poder terminar esse ano sendo grato e separando parte do que Deus me deu para que eu possa entregar na casa dele. E eu quero apresentar a tua vida a Deus. No final você pega em nome de Jesus. Amém? Também ao final eu vou deixar na porta os nossos obreiros. Eles vão estar com o Projeto de Vida 2025. O Projeto de Vida, 2026, perdão. O Projeto de Vida é o pedido mais importante que nós fazemos na casa de Deus. É um formulário, tem um projeto para mim aí? Esse formulário, meus irmãos, eu sempre entrego com bastante antecedência, porque esse pedido ele vai permanecer todo ano aqui na casa de Deus. A partir da semana que vem, você vai ver uma caixa que vai estar igualzinho esse projeto aqui. E é nele que você vai depositar o seu projeto de vida. Esse pedido permanecerá os 365 dias do ano aqui no altar de Deus. 2026 será o ano da remissão. Então, com calma, a hora que você estiver sozinho, sem ninguém para te atrapalhar, você e Deus, você vai pegar esse projeto e você vai projetar 2026. Quais são os bens necessários que você vai buscar? Você vai escrever. Fim das dívidas. O que é que está preso? Você vai descrever aqui. Saúde, você vai descrever aqui. Fonte de renda, você vai colocar suas metas salariais e profissionais aqui. Vida espiritual, suas metas diante de Deus. Salvação da família, o seu propósito familiar para o novo ano. E vida sentimental. Terminando de fazer o pedido, você vai destacar. Essa parte de baixo é que você vai colocar como uma urna que vai ter aqui. E esse pedido, meus irmãos, é o que será apresentado durante todo o ano de 2026.
Você pode trazer até a vigília no dia 31. Dia 31, 9:30 da noite, nós vamos começar com um coquetel. Então, de 9:30 às 10:30, nós teremos um coquetel aqui na igreja, recebendo todos e tendo um tempo de confraternização e comunhão. 10:30 inicia o culto da virada, e nós vamos romper meia-noite na presença de Deus, recebendo 2026 na presença de Deus. Já estendo o convite para todos vocês. Nesta semana, quarta-feira, é véspera de Natal. E eu sei que todos estão no preparativo para estar com a família. Nessa quarta, excepcionalmente, nós não vamos ter culto, para que você possa estar com a sua família, para que você possa estar com os seus. Sexta-feira o culto acontece normalmente, domingo o culto acontece normalmente, e depois, dia 31, que é o dia da virada, 9:30, começa o nosso coquetel, e nós vamos romper até a meia-noite, quando vamos receber 2026 juntos na presença de Deus. Todos estão convidados. Então, na saída, o projeto de vida será dado. Quando sair, pegue, tem em inglês, tem em português e tem em espanhol. Você pode escrever na língua que for melhor para você, é só você pedir que eles lhe entregam. Amém? E as caixinhas para sua oferta do despojo também estarão aqui. Nós vamos terminar esse culto juntos. A pastora Estela vai conduzir essa adoração e, ao final, ela vai fazer a oração final, pedindo essa bênção de proteção em favor da vida de todos, em nome de Jesus. Amém? Vamos então terminar esse culto louvando ao nosso Deus? Aleluia. Quantos estão felizes nesta manhã porque Jesus nasceu? Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Vamos deixar essa luz brilhar nos nossos corações? Vamos lá, declare. Todos juntos. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar. Aleluia, aplauda o Senhor com alegria. Senhor, nós queremos abençoar o teu povo, declarar, ó Deus,
este tempo de vitória, este tempo de celebração, ó Pai, de podermos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará no ano de 2026. Queremos declarar, ó Pai, da mesma forma que eles chegaram aqui nesta manhã, que a bênção e a proteção do Senhor esteja sobre cada um, sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, vão na paz do Senhor, Deus abençoe e deixe a luz de Jesus brilhar, amém. Feliz Natal a todos! Feliz Natal!